Olá, minhas amadas e meus amados. Carla, falando aqui, doutora Carla, médica há 20 anos, professora há 16, mentora também, trazendo medicina simbólica e o melhor que a gente tem da simbologia dos sintomas, sincronicidades, sonhos em relação ao nosso corpo, o que isso quer dizer para nós, o que o inconsciente está querendo dizer para nós. E hoje eu vim falar de algo que é resultado dessas percepções. Que, óbvio, são coisas que eu trago do nosso dia a dia, da nossa prática aqui médica, né, e de mentoria, das nossas queridas mentoradas. E hoje eu falo sobre como funciona a cocriação na prática, né? Aí você fala, meu Deus, mas a mulher é uma médica falando disso. Sim, gente, sim, pra vocês entenderem, que isso tem tudo a ver com circuitaria neuronal. Então, eu vou trazer exemplos para vocês compreenderem como isso funciona da teoria para a prática, certo? Então, eu vou contar uma história para vocês. Então, tem uma mentorada minha que veio para cá agora esse fim de semana, para Curitiba, nossa cidade, minha cidade aqui onde eu moro no momento. E aí, ela veio fazer outras coisas, enfim, a gente se encontrou para almoçar, para conversar, para passar uma tarde, tomar um café, né, das bruxas, né? E é isso que a gente conversando, ela já é uma mentorada avançada, né? Ela começou na Standard comigo um mês, depois passou para a mentoria consultoria premium. Então faz 7 meses que a gente está nesse trabalho, que começou, claro, com os sintomas do corpo, depois foi para quebra de crenças e depois evoluiu para treinamento psíquico, que é isso que a gente faz aqui no final das contas, né? Então, ou seja, o canal está aberto, a gente começa a trabalhar isso a nosso favor, né? A favor da nossa evolução, de cada um de nós. E aí a gente almoçando e tal, e conversando, e no meio do almoço conversando, conversa vai, conversa vem, tava com o resto da minha família junto, e de repente eu falei assim, eu perguntei pro garçom assim, olha, será que não tem algum outro tipo de frango aqui? Tinha um frango a passarinho, não gostava muito, queria ver se tinha outro, né? Na hora que eu perguntei isso, imediatamente a moça chegou, frango prensado, a senhora quer? E aí o garçom olhou assim, olha, nosso serviço é rápido, hein? Quer dizer, ele nem tinha nem comentado com ninguém, eu tava pedindo pra ele, puf, materializou na minha frente aquele franguinho. Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim, a gente começou a rir, tudo bem, né? Ok, coincidências, né? Beleza. Eis que continuamos a conversar, e tá uns 10, 15 minutos depois. Aí eu tava comentando com ela a diferença dos restaurantes que tem um restaurante, esse restaurante ali que é a mais novo, e o restaurante que é mais antigo na frente, Santa Felicidade, bairro típico gastronômico aqui. E aí, ela comentando, eu comentando com ela, olha, a diferença que tem desse e daquele é que naquele restaurante tem algumas outras massas que são muito especiais, que não tem em todo lugar, que é uma que é tipo um tortelli de abóbora com molho branco, eu nem acabei de falar. A moça do lado, no restaurante novo, que não costuma ter essa massa, chegou para nós, tortelli de abóbora. Aí ela experimentou e tudo, a gente conversou, a gente foi muito engraçado, né? Porque eu fui falar e tava lá de novo. Bom, não para por aí, gente. E aí, ok. Aí, continuando, aí a gente saiu para dar uma volta ali a pé, perto das imediações, é uma área turística. E aí, a gente queria ir no museu, no museu egípcio, né, que a gente fala. E o Museu Egípcio, ele é no outro lado da cidade e fechava às 4 horas. E era 3 da tarde, a gente viu, perdeu a hora. A gente falou, meu Deus do céu, vamos tentar chamar um Uber para ver se dá tempo. Chamamos o Uber e tal, pá, de repente, pá, Uber, 0 minutos. O que aconteceu? O Uber estava na nossa frente. O carro estava parado na rua, exatamente no ponto onde a gente estava. Ou seja, bum, materializou um Uber imediatamente ali. Chegamos, conseguimos ir, conseguimos chegar a tempo no museu, fomos no museu, e aí, para finalizar, a gente comprou os ingressos e tal. Aí a moça falou assim: olha, eu se fosse vocês, eu começava por fora aqui, porque não tá chovendo, né? Curitiba, né? Porque não está chovendo. E aí a gente foi andando na rua para chegar nesse lugar a céu aberto, que era a primeira etapa do museu. E aí chegou uma senhora muito calma e tranquila, olhou para nós assim: olha, eu tenho um convite para fazer para vocês de uma meditação guiada que vai acontecer aqui pela Rosa Cruz às 16 horas. Nesse prédio aqui, é um prédio que nunca abre, gente. Esse prédio não abre, né? É um prédio fechado da Rosa Cruz, né? Eles abrem só quando tem as reuniões, orientações e meditações. E aí e vocês podem vir, então é gratuito hoje e tudo mais. Aí eu falei, ok, beleza. No fim, a gente não foi, porque a gente ficou vendo o resto do Museu do Egípcio e tudo mais, mas o fato não é esse. O fato é que a gente conseguiu entrar nesse prédio da Rosa Cruz, que estava aberto, a gente chegou até, tentou ir e tudo mais. A gente entrou no prédio, a gente conheceu o prédio inteiro da Rosa Cruz, que é fechado, né? Ou seja, gente, simplesmente 4 sincronicidades em menos de uma tarde, em 3 horas e meia. Por quê? Porque a nossa circuitaria neuronal, a minha e a dela, ela já está plugada no sistema de prazer, recompensa, criação e cocriação.
Núcleo Accumbens. Então, a gente já vem fazendo esse treinamento, eu já há anos, e ela, estou ensinando ela há meses a fazer. Claro, pessoa aberta a isso e tudo mais. Uma outra mentorada acabou de me contar isso, por isso que eu vim conversar com vocês aqui, estava com uma situação complexa em relação à venda de um apartamento, coisas de família, né, aqueles entroncamentos e tudo, e era um apartamento alugado, ia deixar outra pessoa meio na mão, entre aspas, né, a pessoa teria que sair desse lugar que ela já morava há anos, e ela não foi nem consciente, né? Ela simplesmente está seguindo o fluxo, já é uma mentorada minha de tempo também, uma mentorada premium também, que passou até para a mentoria de negócio, Unique, e ela estava me contando isso justamente nessa sessão de hoje, da Unique, que o que aconteceu? Em menos de uma semana, as coisas todas equalizaram para que uma pessoa próxima desta inquilina comprasse o apartamento e deixasse essa mulher continuar morando lá, fazendo o aluguel daí para essa outra mulher, ou seja, resolveu o problema da mentorada, da pessoa que queria o apartamento e da inquilina que vai continuar morando, gente. Aí ela me contou isso, ela falou assim, Carla, eu tô passada em menos de uma semana. Eu falei, pois é sobre isso que a gente fala aqui. Quando a gente entra no circuito neuronal do viver, que é essa circuitaria do núcleo accumbens, o que acontece? Falando da neurociência agora. O nosso cérebro entende imediatamente que não há nada que nos coloque em risco de vida iminente imediato. Sendo assim, o que acontece? A gente tem espaço livre dentro das nossas circuitarias neuronais para criar e, para além disso, quando a gente estiver aí num nível avançado de treinamento, co-criar. E é sobre isso que a gente fala aqui nas nossas mentorias. Então, se você quer isso para sua vida, tá numa sinuca de bico aí, não tem muito mais saída no concreto, tá na hora de partir para o sutil, amados. Então, se você quiser, conversa com a gente aqui, que a gente consegue trabalhar isso muito bem. Claro, é uma jornada, não é assim, ó, não passe demais, você viu que são mentorados, estão há um tempo com a gente, mas é possível, gente, totalmente possível. Eu posso dizer por mim e por elas. E como eu digo, eu sou canal. Então, se você quiser canalizar isso dessa maneira, entre em contato com a gente, os links estão aqui embaixo para que a gente possa conversar.